Faz quase 2 semanas que eu tô com o meu aparelho principal, que é o iPhone 13 Pro atualizado no iOS 16.3. E de lá pra cá eu tirei um tempo pra poder testar a fundo e realmente ver se teve melhora, principalmente no que pra mim mais importa, que é a autonomia de bateria e também, claro, correção dos bugs que estavam sendo relatados. E assim, gente, pra quem acompanha o canal e assistiu o primeiro vídeo onde eu falei sobre o iOS 16.3 e as novidades que essa atualização traria para os iPhones, viu que eu comentei que muitos dos analistas especializados no universo Apple estavam apontando que essa atualização viria com o intuito não de trazer grandes novos recursos, mas sim realmente focar em estabilizar o sistema como um todo. Ou seja, melhorar principalmente a autonomia de bateria e corrigir os bugs. Desde que eu fiz a transição do iOS 15 para o iOS 16, eu vi que tiveram vários pequenos bugs que eram chatos, sim, não eram, enfim, para estar lá, mas que também não atrapalhavam tanto a minha experiência de uso do meu iPhone, que dava para contornar. Mas tiveram 3 que me tiraram o sono e que me fizeram ficar um tanto quanto descontente com essa nova atualização. O primeiro deles era o fato de vários aplicativos de uso do dia a dia, que nem são tão pesados, que não exigem tanto do processador do aparelho, estarem fechando do nada enquanto eu estou usando. Eu preciso ser muito honesto com vocês e dizer o seguinte: quando eu atualizei o meu iPhone para o iOS 16.2, eu percebi que a frequência desse bug, enfim, dos aplicativos fecharem do nada, ela diminuiu. Ou seja, teve uma melhora, mas não acabou 100%, não sanou o problema. Porém, diminuiu, o que para mim já era um sinal verde, era um sinal bom. Mas, agora que eu atualizei meu aparelho para o iOS 16.3, não que a frequência tenha aumentado, porque a frequência não aumentou, mas continua acontecendo, da mesma maneira como estava acontecendo quando eu estava com o iOS 16.2. Isso está acontecendo de novo, ou melhor, ainda. E a minha expectativa era que, como a Apple prometeu que seria uma atualização para melhorar principalmente a estabilidade do iOS, cadê essa estabilidade? Assim, eu posso estar sendo um pouco chato? Posso, mas poxa, era o que eles prometeram, então na minha opinião não era para estar acontecendo mais. O segundo bug que para mim é o mais chato de todos, eu já tô cansado até de falar dele aqui no canal, mas não tem como eu ignorar, é a questão do bug do WhatsApp. O WhatsApp, desde que o iOS 16 foi lançado, só vem me dando dor de cabeça. Ele não tá rodando estável com essa nova atualização, com esse novo iOS. Ponto. Eu já falei pra vocês, tela preta, aplicativo fechando do nada, áudio indo mudo, a tela indo para horizontal enquanto eu tô com o meu aparelho na vertical e vice-versa. Enfim, eu tentei de tudo, gente. Eu tentei desinstalar o WhatsApp, reinstalar ele no meu aparelho, tentei atualizar ele, tentei, enfim, reinstalar o iOS 16 de uma forma limpa através do meu computador com o meu iPhone e nada disso adiantou. Porém, agora eu tenho pelo menos um sinal verde. Por quê? Um sinal bom. Porque com o iOS 16.3 eu venho testando bastante o WhatsApp para ver se esses problemas continuam persistindo aqui no meu aparelho. E eles ainda estão aqui. Tem alguns momentos onde eu vejo que realmente acaba acontecendo. Porém, diminuiu a frequência. E isso me acende um alerta. Eu espero que continue assim e que com o iOS 16, sei lá, 3.5 ou 4, de acho que o for, a dona Maçã consiga fazer com que o WhatsApp, que é uma das plataformas de mensagens, enfim, os mensageiros mais utilizados aqui no Brasil, consiga rodar estável com o iOS 16. É o mínimo. É o mínimo. Comenta aqui embaixo se você sentiu o mesmo. E o último bug que pra mim era um tanto quanto chato, mas melhorou bastante com o iOS 16.2, que era o meu iPhone reiniciando do nada. Simples assim, tô usando o aparelho e ele reinicia. Bom, com o iOS 16.2 melhorou bastante, a frequência aconteceu muito pouco, e agora com o iOS 16.3 já aconteceu comigo ao longo dessas 2 semanas 2 vezes. Então eu ainda não tenho uma conclusão concreta se realmente isso vai ser um problema frequente, se voltou a ter uma frequência um pouco maior ou não, ainda é muito cedo. Mas de cara, até então, tá bem próximo do que estava acontecendo com o iOS 16.2. Dito isso, vamos para a conclusão em relação à correção dos bugs. Na minha opinião, o iOS 16.3 foi um tanto quanto decepcionante. Eu concordo que realmente não era para eu ter criado tanta expectativa assim, mas gente, todos os analistas estavam dizendo, ou pelo menos apontando, que o iOS 16.3 ia ser uma virada de chave, ia trazer mais estabilidade pro iOS 16 como um todo, e na minha opinião mudou uma coisa ou outra, teve uma melhoria ou outra, mas nada que realmente justifique a atualização em si. Não que esteja ruim, mas se manteve o mesmo, talvez um pouco melhor, muito pouco.
E não era o que eu estava esperando, pelo menos eu particularmente esperava mais. E é isso. Eu acho que se for buscando estabilidade, pode ser que, enfim, não seja o momento para atualizar não, pelo menos não nesse quesito. Agora, falando sobre autonomia de bateria, aqui eu vou ser direto, reto, curto e grosso, ok? Para mim, teve melhora sim. Ponto. Desde que eu atualizei meu iPhone para o iOS 16.3, eu tô alcançando ali fácil 9 horas e 40 de tela ligada, e teve até um dia ali que eu consegui alcançar um pico de 10 horas e meia, se eu não me engano. E bom, antes disso eu estava alcançando cerca de 8 horas e 40 minutos, ou seja, eu tô tendo uma diferença ali de 40 minutos, 1 hora que parece pouco, mas no uso diário isso tem um certo impacto sim. Mesmo eu usando o meu aparelho com aplicativos que desgastam mais bateria, como por exemplo o GPS, que eu acabei usando bastante essa semana, que enfim, eu estava fazendo bastante trabalho externo. Então, na minha opinião, teve melhora sim. Mas teve uma certa melhora depois que eu modifiquei alguns ajustes dentro do meu iPhone, depois que eu, enfim, desabilitei algumas funções, depois que eu tive que abrir mão, enfim, de alguns pontos ali, que na minha opinião também não são tão importantes assim e que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro ajuste que eu modifiquei no meu aparelho, ele é bem simples. Eu cliquei em ajustes, desci até privacidade e segurança e cliquei em rastreamento. Aqui é uma aba onde todos os aplicativos que estão habilitados, eles conseguem ficar rastreando em segundo plano todos os seus dados, ou seja, todos os seus movimentos dentro do seu aparelho. E isso é algo que acaba consumindo bateria sim, por isso eu desativei todos os meus aplicativos, ó, como vocês podem ver. E isso realmente fez com que eu bloqueasse eles de ficar traqueando ali, né, pesquisando todos os meus dados o tempo todo. E isso, óbvio, acaba poupando um pouco de bateria sim, além de te manter um pouco mais seguro em relação à maneira como você usa o seu aparelho. Por isso eu recomendo que vocês façam no de vocês também. O segundo ajuste que eu modifiquei aqui no meu iPhone, eu só voltei, cliquei em serviços de localização, fui até lá embaixo depois de todos os aplicativos, cliquei em serviços do sistema, ok? E agora é só descer até aqui embaixo e procurar por locais importantes, que fica logo aqui. Bom, eu cliquei, ele vai pedir o código, ótimo. E o que é essa aba? Por que ela está ativada e por que ela não pode estar ativada? Nos locais importantes significa que o seu iPhone ele vai ficar utilizando o seu GPS para ficar rastreando aonde você anda com o seu aparelho o tempo todo. E todo mundo sabe que GPS é uma das coisas que mais gasta bateria no iPhone. Por isso é só desligar essa aba. E pronto, ó, desativar e limpar histórico. Pronto, vamos limpar o histórico. E já era, gente. Feito. Agora o meu iPhone ele não vai ficar utilizando do GPS em segundo plano para ficar buscando os lugares aonde eu, enfim, visitei. E isso faz com que eu também consiga poupar um pouco mais de bateria no meu aparelho. Outro ajuste que eu modifiquei aqui no iOS 16.3 é esse buscar que fica aqui embaixo de todos os aplicativos. Eu descobri que ele fica também rastreando todas as suas buscas e pesquisas o tempo todo. E eu não quero isso. Por isso eu fui em ajustes, eu desci até tela de início e aqui embaixo, ó, mostrar na tela de início o buscar. Eu desativei e pronto. Agora ele não tá mais aqui embaixo procurando, enfim, todas as minhas informações em segundo plano o tempo todo. E o último ajuste que eu modifiquei aqui no meu aparelho com o iOS 16.3 foi na Siri. É só clicar em ajustes, descer até Siri e busca e desativar ou ativar ao ouvir e aí Siri. Isso porque o seu aparelho também vai ficar com o teu microfone sempre aberto, buscando por palavras que se assemelhem com e aí Siri. E isso faz com que o aparelho gaste sim um pouco mais de bateria, mesmo que pouco. E também foi um dos ajustes que eu modifiquei. Eu desativei essa função no meu aparelho. E bom, esses foram os 4 ajustes que eu modifiquei aqui no meu iPhone com o iOS 16.3, que me fizeram sentir sim uma melhora na minha autonomia de bateria, e eu acho que pode ser muito útil para vocês também. Então a minha conclusão final em relação à autonomia de bateria é que sim, valeu a pena atualizar o meu aparelho para o iOS 16.3. Mas como de um lado valeu bastante a pena e do outro nem tanto, qual é a minha conclusão geral? A minha conclusão geral final, depois de todos os testes que eu fiz, é o seguinte. Depois que eu terminei de fazer os testes no meu iPhone 13 Pro, e eu vi que ele se manteve a mesma coisa em relação à estabilidade, mas em autonomia de bateria ele melhorou, eu fui para o meu segundo iPhone de backup, que é o iPhone 11. E lá eu não tive a mesma experiência. Para mim lá se manteve a mesma coisa que vem acontecendo desde que o iOS 16 foi lançado.
Bom, vários bugs, enfim, a autonomia de bateria tá a mesma coisa. E lá não justificou nem um pouco atualizar o iPhone para o iOS 16.3. Então, na minha opinião final é o seguinte, se você tem um aparelho um pouco mais atual, talvez um iPhone 12, 13, quem sabe a linha dos iPhones 14, atualize o teu aparelho, porque nesses casos você vai ter ali um certo equilíbrio. Não espere tanto, não tenha as expectativas lá em cima, mas você vai ter um certo equilíbrio e uma certa melhora. Agora, no caso dos aparelhos mais antigos, eu esperaria talvez o lançamento de um iOS 16 3.5 ou quem sabe um iOS 16.4 e eu também esperaria, enfim, o feedback dos usuários, né, da galera da internet, tanto os produtores de conteúdo quanto as pessoas que consomem o conteúdo, a galera que usa iPhone tá jogando aí nos comentários as suas opiniões. Bom, essa é a minha opinião final. É uma boa atualização, sim. Mas, mais uma vez, a gente vê que a prioridade da Apple é sempre os aparelhos mais atuais, infelizmente. Então é isso, minha gente. O iOS 16.3, bom, ele não atingiu as minhas expectativas de forma alguma, mas também não me decepcionou tanto. Justifica atualizar o teu iPhone? Até que sim, porém, depende. E se você curtiu esse conteúdo, você já sabe o que você tem que fazer. Não sai daqui sem deixar o teu like, não sai daqui sem compartilhar com seus amigos, não sai desse canal se você ainda não se inscreveu, já se inscreve para não perder mais nada que vai vir daqui pra frente. E se não me segue em todas as outras redes sociais, todos os links na descrição. Eu vejo vocês na próxima, até mais, falou!